A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados. Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre excelência em administração e gestão para engenheiros, ministradas pelo administrador Marcelo Petrelli. O tema de hoje é gestão comercial e vendas com excelência. Espero que todos tenham uma boa noite, uma ótima palestra e continuem seguindo as nossas redes sociais. Obrigada. Ok, pessoal, boa noite, né? Tivemos a abertura aí, o vídeo institucional do IPEA, depois a palavra da nossa presidente atual, Lígia, a engenheira Lígia, né? Bom, vamos lá, né? O desafio hoje é fechar o ciclo aí com chave de ouro, né? Só recordando, no início, quando a gente... primeiro, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, espero que todos tenham uma noite produtiva e com conteúdo relevante para vocês poderem aplicarem já amanhã, no primeiro horário, na companhia de vocês. Quando a gente conversou com a presidente, né, sobre trazer evento relevante para os engenheiros, né, para o pessoal, para os associados do IPEA, né, a gente pensou num ciclo de palestras sobre administração e gestão, tá? Então, só para recordar, a gente começou falando sobre liderança, né? Depois nós falamos sobre estratégias, objetivos e resultados. Depois nós falamos sobre gestão de times e gestão de processos. E a gente está fechando esse ciclo, né? Que é, na verdade, sobre gestão comercial e equipe de vendas, tá? Bom, todos esses eventos, eles estão gravados, né, vão estar disponíveis, já estão, os 3 anteriores já estão disponíveis no
no YouTube do IPEA, tá? E esse aqui também vai estar disponível depois para consulta de vocês, né? Então, a gente pensou, na verdade, num formato, não é parece, tá? Numa primeira visão, parece que é o formato que a gente pensou, coisa simples, é muito fácil, né? Mas quem está participando, né, desde o primeiro evento, está percebendo que, primeiro, tem uma sequência lógica ao trabalho. E segundo, para a execução dele, colocar isso em prática dentro da companhia, né, tem um passo um pouco distante. Então, é o que você está ouvindo, vendo e lendo para você colocar em prática, tá? Mais alguns recados antes da gente começar. A gente tem um grupo, né, que nós estamos criando, que vai ser um grupo de mentoria, né, onde nós vamos detalhar, né, com mais profundidade cada ciclo dessas palestras, tá? Então, depois eu já vou deixar o link para vocês aqui. Acho que o da mentoria eu vou até deixar já, enquanto a gente vai conversando aqui, tá? Então, ó, o link da mentoria, vocês se cadastrem lá, e aí depois a gente vai mandar o material para vocês, como vai funcionar, né? Quais são as entregas, enfim, tudo que é relevante, tá bom? Então, o link da mentoria já está aqui no chat. Bom, vamos lá então, né? A gente trabalhou aí para trazer para vocês conteúdo relevante e pensar também de uma forma, né, mais ágil, como se a gente tivesse numa startup, tá? Então, eu vou colocar a apresentação aqui na tela para vocês, ok? E aí, né, falando um pouquinho sobre ADM, né, bom, enfim, né, deixa eu me apresentar rapidamente, sou Marcelo Petrelli, eu sou administrador, depois eu fiz um MBA e recentemente concluí meu mestrado em Engenharia de Produção e Manufatura pela Unicamp, tá? Esse aqui é o framework, né, na verdade é o modelo de negócios da ADM, né, nós estamos focados em trabalhar com empresas, pequenas e médias empresas e empresas familiares. Então, a gente vai desde o check-up organizacional, tá, até a governança e até o processo sucessório, tá? E o que a gente entrega? Resultados exponenciais sustentáveis. O que nós estamos vendo do trabalho que a ADM executa nas companhias, né? Nós estamos vendo esse ciclo menor aqui, ó. Falamos sobre liderança, falamos sobre planejamento, falamos sobre equipes e padrões de trabalho, e hoje nós vamos falar sobre gestão comercial e de vendas. Então, a primeira reflexão aqui que eu já vou soltar... Bom, só mais um aviso, pessoal, quem participou comigo desde as primeiras sabe que eu fico pilhando todo mundo para participar, para dar opinião aqui no chat, né? Infelizmente, só eu falo, gostaria que vocês falassem também, mas a gente vai trocando ideia pelo chat aqui. E aí eu já vou soltar para vocês a primeira questão, né? Como, na visão de vocês, é a experiência do cliente de vocês com a companhia de vocês, né? Queria que vocês refletissem sobre isso quando ele chega para trazer alguma demanda, né? Como é que, na ótica de vocês, como é que é essa experiência do cliente de vocês com relação a esse assunto, né? Alguém pode já colocar aqui qual que é a experiência? É uma boa experiência, deixa a desejar, lógico, né, que ninguém vai dar o tiro no próprio pé, mas é importante vocês fazerem essa reflexão. Se fosse eu ligar aqui, vai completar aqui o raciocínio dele, né? Mas qual que é essa experiência, né? Quando o cliente chega, né? Como é que ele, né? Boa noite a todos, engenheiro civil de Sumaré, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos focar aí agora no trabalho aqui, que a gente tem aí
um conteúdo bem relevante para compartilhar com vocês. Eu queria que alguém colocasse no chat como é que ele vê a experiência, como é que ele percebe, como é que ele entende a experiência do cliente dele com a companhia dele, né? Seu cliente, o cliente, eu compraria meus serviços, abordagem péssima. Edgar, eu não entendi. Você compraria o serviço, mas a abordagem de vocês está falha? É isso que você está querendo dizer? No trato com o cliente? Só para eu poder... Entendi. Legal. Tranquilo. A gente está aqui para contribuir com vocês com relação a isso. Fiquem tranquilos. É isso aí, pessoal. Na verdade, parece simples, né? Mas não é. E aí, a segunda reflexão que eu vou trazer para vocês, né, é sobre a hora da verdade. Vocês já ouviram essa expressão, né? Agora é o momento da verdade, agora é a hora da verdade, né? Vocês já ouviram essa expressão alguma vez ou não? Não precisa nem colocar... Ó, vamos combinar assim. O número 1 é equivalente a sim, e o número 2 é equivalente a não, tá bom? Todas as perguntas que a gente fizer. Colocou 1, sim. Legal. Legal, é isso aí, pessoal. Então, qual seria, né, a próxima pergunta, né? Ou quais seriam os momentos da verdade, ou as horas da verdade dentro de uma companhia? Né? Agora é uma pergunta mesmo com texto. Eu quero ver o que vocês vão colocar aí, né? A gente tem aí... Eu separei, na verdade, 7 pontos, tá? Vamos ver se a gente vai bater aqui com os pontos que eu separei para vocês. Primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte, né? Como é que é o contato? Esse é um dos momentos da hora da verdade, né? Como é que é o primeiro contato do teu cliente com a sua companhia? Tá? Esse, ó, quando o cliente fica satisfeito com o contratado. Exatamente. Esse, José Antônio, tá num dos itens que a gente apontou aqui. Legal, obrigado pela participação. Então, primeiro, a gente colocou aqui mais ou menos, né, alguns itens que vale a pena refletir. Então, o primeiro deles é: como que é o primeiro contato do nosso cliente com a nossa companhia? O segundo item que a gente está colocando é como que a comunicação nossa, né, com o nosso cliente, com o nosso mercado, com os nossos fornecedores, quer dizer, e quando a gente fala comunicação, né, quem participou das outras iniciativas da ADM com o IPEA percebeu que a gente falou sobre os stakeholders, né, que são os influenciadores. Então, a gente não está só falando da comunicação com o cliente, mas hoje o foco está no cliente. Mas como é que é a comunicação, né? E aí, terceiro ponto aqui que a gente coloca: como é que é o processo de validação de uma proposta também, né? Esse é um outro momento da verdade. Muitas vezes isso fica meio nebuloso para o cliente. Enfim, o cara fica meio perdido, né? Já está valendo, não está, precisa do aceite, quer dizer, né? Aí o Zé Antônio falou sobre a execução do serviço, né? Quando o cliente fica satisfeito com a companhia, né? Acredito que seja quando a empresa encontra suas falhas com os seus clientes. Olha aqui, ó. Esse item, na verdade, fala sobre a execução, né, do serviço, né, ou do produto, né. Esse é um outro momento da verdade. Tem mais um aqui que a gente colocou, né, a tratativa de alguma não conformidade. Pô, construção civil, vocês sabem melhor que eu, sou administrador, vocês são engenheiros. Dá problema ou não dá em construção civil? Então, como é que a gente lida com essas questões? Olha lá. Aí, se tiver 100 pessoas na sala, os 100 vão colocar vão colocar o número 1, né? Não tenho dúvida disso, né? E
Como é que é, por exemplo, a tratativa, né, das dúvidas ou necessidades dos nossos clientes? Então, veja, tudo isso aqui é o momento da verdade, o momento que o cliente tem um contato real com a nossa companhia, né? Pode ser até virtual aqui, como a gente está tendo agora, mas com certeza vocês estão me avaliando, estão vendo se o conteúdo que eu estou apresentando é relevante para vocês, estão vendo se eu me comunico direito, né? Se a minha apresentação também está clara, se estão conseguindo enxergar, quer dizer, vocês estão avaliando 360, eu tenho absoluta certeza. E uma outra questão, como é que é o pós-venda da nossa companhia, né? Então, veja, todos esses pontos são, na verdade, o que a gente chama alguns dos momentos da verdade, né? E aí, pessoal, a gente dividiu isso aqui foi só um aquecimento, tá? Agora a gente vai correr, porque tem bastante conteúdo aqui para compartilhar com vocês, tem mais conteúdo. A gente dividiu essa live em duas etapas, tá? Primeiro, ações que os profissionais devem executar para ter o mínimo de estrutura na gestão comercial. E segundo, a gente vai falar um pouquinho sobre o funil de vendas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Acabei de colocar aqui para vocês, né? A divisão do coisa. Primeiro item que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é sobre segmentação. Alguém sabe o que é segmentação? Já ouviu falar? Aplica na companhia? Aqui vale o 1 ou 2, tá? Vamos lá, vamos travar o chat aqui, de tanto que a gente vai trocar ideia hoje, pessoal. 2. Brenda, Alessandro, 1. Wilson, 2. Jolfer. É isso aí. Priscila, 2 também. Ô, Alexandre, compartilha com a gente, então, por favor, o que seria a segmentação aí? Nas suas palavras mesmo, só para a gente poder fazer um aquecimento aí, né, nessa primeira etapa de ação, né? Bom, então eu vou complementar para vocês o que é a tal da segmentação. Pessoal, segmentação é o seguinte, tá? É a divisão dos nossos clientes, né? Isso, é a divisão dos nossos clientes em grupos, né? Público-alvo, perfeito. Então, a gente está falando aqui de PF, pessoa física, PJ, se é industrial, se é comercial, se é residencial, se é de pequeno, médio ou grande porte, né? E aí, quando você começa a fazer isso, esse assunto puxa um outro assunto dentro do nosso primeiro bloco, né, de tarefas, que é o seguinte, né? Identificar a necessidade de cada segmento, exatamente isso, público-alvo, quer dizer, tá claro para vocês, na companhia de vocês, pelo que eu percebi aqui, a maioria, né, tá no 2, né, tá no não, né, então, quer dizer, mas está claro como começa a fazer sentido, quando eu começo a segmentar, eu começo a entender, na verdade, que tipo de perfil busca os serviços da minha companhia, né? A ADM está focada em pequenas e médias empresas e empresas familiares. A gente faz isso desde 2000, ou seja, há 20 anos. Mas vocês concordam comigo que quando você começa a entender, primeiro você segmenta. Aí você tem as caixinhas lá. Aqui é segmento da pessoa jurídica, né, PJ, só que pequeno porte, de médio porte, industrial, ramo não sei do que. Quer dizer, você começa a conhecer melhor, né, primeiro, em que segmento que está o cliente quando ele está te acessando. Em segundo lugar, você começa a falar para ele, na verdade, né,
coisas que interessam para ele, especificamente para o segmento dele. Então, né, vocês irão perceber que cada segmento tem uma particularidade e uma necessidade distinta. Então, é importante que a gente faça, primeiro, um mapeamento para entender que quando determinado segmento aparecer, a companhia saberá com mais clareza quais as dores e as necessidades desses clientes. Tá? Só uma pergunta. Até aqui, né, o que eu falei para vocês, está claro? Vocês estão com dúvidas? Está indo muito rápido ou está acompanhando? Aí vale o 1 e o 2, pessoal. Ok, tranquilo, beleza. Ok. Legal. Bom, vamos lá, ó, vou dar uma pista para... a gente já rodou 2 dos 5 itens que nós estamos aqui do primeiro bloco, hein? Qual seria um outro item que é relevante dentro desse processo que nós estamos conversando? Só para vocês fazerem aí um exercício de reflexão e compartilhar as ideias. O que vocês acham que vem agora? Né? É difícil, né, falar, mas adivinhar, mas o que pode vir agora aí como item importante de ações que eu tenho que ter para, enfim, para estruturar um processo comercial e de vendas dentro da minha companhia? Sim, Everson, perfeito. Aplicar essa necessidade, tá? Na verdade, não é o que vem agora, tá? Mas é entender, né? E aplicar o que você entendeu. Não adianta, por exemplo, só para... isso aqui vale a pena a gente falar. Não adianta o sujeito estar falando em laranja, nós estamos entregando banana. Não dá. É incompatível. Vai dar problema. Tá? Na verdade, uma coisa que a gente peca muito. Isso aqui, em todas as companhias que a ADM trabalha, a gente percebe isso, tá? Não é exceção, é regra. É a tal da comunicação. E aí, quando a gente fala em comunicação, engloba tudo: comunicação com o cliente, comunicação com o mercado, né? A gente, via de regra, a gente se comunica mal com o nosso cliente, via de regra, a gente se comunica mal com o mercado, né? Porque a comunicação é danada, porque a gente acha que está comunicando, acha que as pessoas estão entendendo, e aí a pessoa vem falando outra coisa, fala, nossa, cara, eu falei completamente diferente, o sujeito não entendeu nada que eu falei. Então, a comunicação com o mercado, que é extremamente relevante e importante, e muitas vezes, né, a gente percebe muito isso aqui. Por exemplo, olha, o cara faz uma baita comunicação com o mercado, internamente, dentro da companhia dele, não acontece nada, né? Ele cria uma baita expectativa, gera uma baita demanda, e a hora que cai na companhia dele, ele perde pelos dedos, né? Porque a comunicação e o alinhamento interno, falamos sobre isso em gestão de pessoas, né, em gestão de equipes, não está legal, né? Então, para vocês perceberem que esse trabalho, né, que o IPEA está trazendo para vocês, ele tem total conexão, cada evento está conectado com o próximo, tá? Então, a comunicação, ela é muito importante, né? A gente sempre recomenda que a companhia tem que ter um posicionamento no mercado e com o seu cliente. Esse posicionamento, ele pode ser um processo de comunicação estruturado, qual que é o conteúdo que você vai trazer para essa comunicação, se vai ser mais abrangente, ou se você vai fazer algo mais segmentado, tá? Qual é a frequência e quais são os canais que você vai utilizar para essa comunicação. E aí é legal, pessoal, isso daí, porque essa prática vai tornando, né, a imagem da nossa companhia referência e autoridade no assunto. Os caras da ADM são bons, eu vi palestra no IPEA, o cara fez não sei o que, não sei aonde, já vi artigo dele, eu vi... Quer dizer, aí você vai começando a tornar sua companhia uma referência de mercado, né?
E você pode começar, na verdade, com algo mais simplificado, e na sequência partir para algo mais elaborado, como o inbound marketing, que é um conjunto de estratégias de marketing que visa atrair e converter, né, a tua base de pessoas e empresas que você atrai para seus clientes, tá? Com conteúdo relevante. Então, a gente segmentou, identificamos a necessidade de cada segmento e fomos para a comunicação. Esses dois aqui que estão faltando, gente, pelo amor de Deus, hein? Esses dois aqui são fáceis de acertar, hein? Alguém tem uma pista do que pode ser esses outros dois aqui ou não? Esses dois, assim, são campeões eles são bem conhecidos do público em geral, tá? Não precisa ser técnico para saber. Né? Primeiro deles... tratar a reclamação do cliente. Esse cara, eu vou falar uma coisa para você, é difícil, né? Não sei, viu, Priscila, não sei se chega a ser, o João falou da gestão, né? O que nós estamos falando aqui é de administrar e gerenciar, João, né? Não seria o pós-venda, na verdade, é tratar a reclamação do cliente mesmo. É na hora, no momento que está acontecendo. Olha, eu pedi aqui que era para acontecer isso, isso e isso, e fazem 30 dias e isso até agora não aconteceu. Exatamente, Edgar, é tratar a não conformidade. É ter a coragem, né, o pulso, né, porque isso dói na companhia também, né, mexe com a gente fica... ninguém quer ouvir reclamação, né, é difícil, né? E aí eu não estou falando só de reclamação, né? Eu falei aqui de reclamação, mas eu estou falando de uma necessidade que o cliente, de repente, está colocando para você, ele nem está reclamando, ele está colocando. Mas você não está ouvindo, né? A pessoa não está ouvindo direito, a tua equipe não está com todos os sentidos aberto para poder ouvir o que o cliente está falando. E aí você perde uma baita de uma oportunidade de, na verdade, agregar valor ao teu produto e ao teu serviço, tá? E aí o que a gente recomenda, né? E a gente recomenda fortemente que a companhia tenha um sistema efetivo para receber, analisar e tratar as demandas ou reclamações dos clientes. A gente, na DM, entende que essa é uma baita de uma oportunidade para a companhia se aproximar cada vez mais do cliente, entender cada vez mais as suas necessidades. Isso não é uma falha de comunicação da empresa? Então, o Joffer está perguntando aqui, né? Não é uma falha é uma falha de comunicação, mas eu acho que é uma falha, na verdade, de comunicação. Aqui, quando a gente fala de comunicação, tá? A gente fala, na verdade, de comunicação mais com o mercado e com os seus clientes, tá? Essa questão de tratar a reclamação, eu acho que é uma falha de comunicação também, porque acaba englobando, porque, na verdade, eu estou reclamando e vocês não estão me ouvindo. Ou vocês estão falando e eu não estou ouvindo. Quer dizer, aí, meus caros, acaba caindo nesse processo. Pode ser uma falha, pode ser não, é uma falha de comunicação também. Mas é uma questão maior que eu vejo, que é você ter um projeto para tratar isso daí, né? Ou você está exagerando? Não, não estou. Comece a fazer isso, roda isso 90 dias na tua companhia. O cliente falou tal coisa, aí você vai lá, resolve, dá o feedback para o cliente. Você entendeu aquele ponto lá que você colocou, não sei o quê, pá. E você começa também, tem um detalhe, só vou me aprofundar um pouquinho mais, só para vocês entenderem aonde eu estou querendo chegar. Quando você tem isso bem claro na tua companhia, você começa, na verdade, a ter base de dados. E aí você começa a perceber, puxa vida, o cliente A reclamou do item 1, o cliente B reclamou do item 1 e do item 3, o C reclamou do 3,
o D reclamou do item 1 de novo. Então, você começa também a entender quais itens dentro da tua companhia estão dando mais problema. E aí você começa, na verdade, a tratar esses caras, esses itens, para evitar que isso aconteça, tá? E por último aqui, qual que seria o item que fecharia com chave de ouro esse processo nosso? Quem pode ajudar eu aqui? Ou me ajudar, né? Melhor. E assim, pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida, já joga aqui no chat, a gente, né? Qual seria o item para a gente finalizar essa primeira questão aqui? Na opinião de vocês, o que estaria faltando? Resolver? Resolver, o Fábio, está dentro do tratar reclamação. Lembra que eu falei que, na verdade, a resolução não é, ó, quando você faz, você tem que, ó, receber, analisar e tratar o que você está recebendo. Não é só registrar. Registrei, tá valendo. Não, cara, você tem que trazer para dentro da tua companhia, avaliar, tá? Jofer, matou charada, meu caro. Avaliar a satisfação do cliente, a PSC, pesquisa de satisfação do cliente, exatamente isso daí, feedback do cliente, né? Mas tem que ser um sistema, pessoal, que na verdade seja, vamos, eu não vou falar, eu vou tomar cuidado como tem que ser crível, tem que ser confiável. Muitas vezes a gente tem esses processos de satisfação, né? Que na verdade ele não traz para a companhia, ele tem que trazer, na verdade, um bom trabalho nessa questão aqui, né? Traz subsídio para a companhia melhorar a sua performance. Entende o que eu quero dizer? Então não tem como escapar, né? E aí, olha, a gente costuma falar na DEME o seguinte, né? Um trabalho bem feito, ele fala por si. Esse é o primeiro ponto. Porém, a gente recomenda que a companhia tenha um sistema de medir a satisfação do cliente após a conclusão do trabalho. Muitas vezes, foi o que eu acabei de falar, né? A pesquisa, ela pode trazer um resultado desfavorável, mas a hora que a gente traz para a nossa companhia, a gente entende que tem oportunidade de melhoria. E é uma baita de uma ferramenta, né? Para a gente poder melhorar e crescer. A maioria das empresas pensa pequeno, elas pensam em ser mais uma opção no mercado, quando na verdade deveria pensar em ser a solução. É isso aí, Armando. Obrigado pela participação. Ô, Joffer, e gera reflexos em todos os departamentos da empresa? O que a avaliação dessa... Exatamente isso, Everton. Vamos lá, vamos primeiro do Joffer, né? Se gera, pô, se gera. Se fizer bem feito, nossa, cara. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tiver um sistema robusto para tratar a demanda do cliente e depois avaliar a satisfação, cara, meu Deus do céu. Gera reflexo, sabe aonde? No bolso. Né? É o famoso Customer Success. É exatamente isso, na verdade, né? Eu nem quis colocar a chamada nossa, do nosso evento de hoje sobre Customer Success, mas, na verdade, o último slide vai ser de um livro sobre esse assunto. E, na verdade, gente, o Customer Success, ou o sucesso do cliente, nada mais é do que a gente fazer a lição de casa com foco no cliente, tá? Aí você pega o Design Thinking também, que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou só... focado na experiência do cliente, o cliente como sendo o centro da atenção, né, no processo, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida até agora? Alguma questão que eu deixei de comentar? Lembrando... Perfeito, podemos seguir então, né?
Ó, eu vou distribuir depois aqui, não vou distribuir, não é brinde não, tá? Eu vou convidá-los, na verdade, para duas questões aqui. Uma para vocês avaliarem o trabalho de hoje, né? O meu trabalho, tá? E fiquem à vontade, podem descer a ripa, porque não como é que se diz? Não, a gente não identifica quem fez, tá? É anônimo. São 3 recados que eu vou dar para vocês. O segundo deles, antes da gente ir para o próximo. A gente está, na verdade, ainda, né? Apesar de eu ter concluído o meu mestrado, que foi sobre sustentabilidade na construção civil, a gente ainda está com o nosso survey, nosso coletor de pesquisa aberto, porque a gente quer ter mais dados de mais profissionais. A propósito, a presidente do IPEA, a engenheira Lígia, ela participou, né, respondendo essa nossa pesquisa lá para o mestrado, tá? Então, fica um convite para vocês aí. Então, fica o convite também para vocês responderem a pesquisa de satisfação. E também, no final, eu vou deixar o link para vocês baixarem essa apresentação, ok? Então, vamos lá. Aí, pessoal, a próxima, né, que vem aqui, né, para a gente trabalhar, é o funil de vendas, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar do funil, né? Ele mostra para nós a jornada do cliente, desde o primeiro contato com a nossa empresa até o fechamento do negócio, tá? Então, essa é a primeira reflexão. Segundo ponto, né? É formado por um conjunto de etapas, que o objetivo é dar suporte à jornada de compra. E o terceiro ponto, pessoal, em cada etapa é recomendável a gente ter um procedimento. Então, né, pense num funil geralmente é assim, né? E vai ser exatamente isso que a gente vai apresentar para vocês. O pessoal costuma falar o funil de vendas, tá? Aqui eu nomeei algumas etapas. Se vocês derem uma googada depois, vocês vão ver que tem outras empresas que nomeiam de forma diferente, enfim, né? Então, a primeira etapa do funil que a gente coloca, de forma bem clara, né? É o seguinte, é o contato do cliente com a nossa companhia, né? A visita dele na nossa companhia. Então, o que contempla, né? O que contemplaria essa primeira etapa do funil? Primeiro, informações do cliente, o cadastro dele. Segundo, necessidade desse cliente. E olha que interessante, porque se você já segmentou, já tem um segmento, você já aloca ele no segmento, você já tem um banco de dados de necessidade e vai ouvir desse cliente novo as necessidades dele e depois vai confrontar com as necessidades que você já tem no seu banco de dados. Você vai alimentando, você vai ficando com um banco de dados robusto, né? Aí alocar, né, como eu falei, né, no segmento, né? E aí, pessoal, uma coisa que a gente fala bastante, né, na DM também, é ter um showcase bem organizado. O que é o showcase, na verdade? É a apresentação, como eu apresento a minha companhia, né? Como eu vou usar uma expressão aqui, né? Já que a gente está falando de vendas, como a gente vende, de fato, a nossa companhia. Quais são os diferenciais? Por que eu vou comprar um serviço da DM e não vou comprar da XPTO, por exemplo? Né? Ah, porque o Marcelo é legal, ou... Não, cara. Quais são os atributos, de fato, né? Então, essa é a primeira etapa do funil de vendas, tá? Agradecer a presença aí da nossa presidente do IPEA, a engenheira Lígia, obrigado pela disponibilizar. Aliás, agradecer a presença de todos vocês, né? De abrirem mão do tempo de vocês aí para estar com a gente nessa noite, tá? Obrigado mesmo, tá? Segunda etapa do funil, pessoal, envio da proposta. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que falha no enviar a proposta. Pô, escreve o nome do cliente errado. Aconteceu com a gente essa semana. O sujeito fez um serviço lá para a DM, o nome da empresa veio escrito tudo errado. Quer dizer, puxa, cara, presta atenção, entendeu? Sabe? Às vezes erro de português, às vezes acontece um erro de digitação, mas
dá uma conferida, né? Tá tudo contemplado, né? Com o escopo, entrega, prazo, responsabilidade, investimento, forma de pagamento, responsabilidade de ambas as partes, né? Isso é muito importante. Gente, lembra da comunicação que a gente falou no outro framework lá, naquele bloco de 5 itens? Uma proposta comunica, é comunicação. Na verdade, tudo é comunicação na nossa companhia, né? Tudo, obrigado, Lígia. Tudo que a gente faz na companhia entra no processo da comunicação, inclusive a nossa proposta. Ela tem que ser impecável, né? E hoje a maioria das propostas não se imprime mais, se manda por e-mail, quer dizer, dá para fazer um baita de um trabalho legal, né? E aí, pessoal, olha que interessante, então vai afunilar. Vocês percebem por que chama funil, né? Agora uma pergunta aqui para vocês, de que vale $1 milhão. Por que chama funil de vendas, na verdade? Quem pode me ajudar aqui? Eu acho que esse que é o ponto que na verdade, a gente... né? Quem pode colocar aqui? Por que a gente chama de funil de vendas? Esperar mais um colega colocar aqui. Essa daqui eu vou pegar vocês, hein? Vamos lá. Não vale googar e jogar aqui, hein? Na verdade, por que chama funil de vendas, né? Porque vocês percebem que, olha só que interessante, e vejam se é ou não real o que eu vou comentar com vocês. Quantas pessoas contatam a nossa companhia? Vamos supor, 100 pessoas contataram esse mês. Eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Dessas 100 pessoas, quantas pessoas pediram uma proposta? Foram as 100? 1, sim, 2, não. Entenderam, gente? Porque é o funil. Cada etapa que vai descendo, pessoal, cada etapa que a gente vai passando, vai ficando gente pelo caminho. Quer dizer, daqueles 100 que procuraram a gente, ligaram, visitaram, acessaram o nosso chat, lá, 10% pediu uma proposta, ou 20%. Então, de 100, apenas 20 pediram proposta. E qual que é a próxima etapa, né, desse processo? É fazer o acompanhamento e a negociação desse programa aí, entendeu? Da proposta, né? Aqui também já cai mais um pouco, porque no envio da proposta e na negociação, entre envio da proposta, você já nem consegue mais falar com o sujeito. Às vezes você manda a proposta, ou eu estou mentindo, né? Você manda a proposta e o sujeito não dá mais retorno para você. Não sei, não está aqui, mandou dizer, sabe? É verdade isso, né? Então vai afunilando. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Os mais interessados que vão querer, exatamente, né? E nós tem outras questões, mas é por aí, Eduardo. Os mais interessados é que vão querer. E aí, depois da negociação, o que vem? A parte que toca o sino, né? Na verdade, né? Quando a gente fecha, faz o fechamento, né? E aí, o fechamento é a assinatura do contrato, informar o cliente, né? Os primeiros passos. Só voltando um pouco na negociação, o acompanhamento e a negociação, que eu acho que é importante, pessoal, tá? Primeiro, né? A gente tem que contatar o cliente, tem que esclarecer dúvida, muitas vezes precisa atualizar a proposta,
Então, você enviou a proposta, está no follow-up, desculpa voltar aqui, mas eu acho que é importante, tá? Só para, né? No follow-up, você esclarecer dúvida, atualizar a proposta, e um item muito importante que a gente sempre fala para os nossos clientes, saber tratar objeções. Ei, mas vai levar 12 meses para fazer essa obra, o sujeito está falando em 7 meses lá. Aí vocês falam, não, amigo, leva 12 meses, porque tem o processo de não sei o que, da laje, de curar, de não sei o que, vocês sabem melhor do que eu os prazos, né? Não dá para chapiscar num dia e rebocar no outro, a tinta tem não sei o que, quer dizer, todo o lead time de cada etapa do processo construtivo, estou falando de uma construtora, tá? Mas cada natureza de negócio tem as suas particularidades, licença, enfim, vocês estão vendo que tem que, né, e saber tratar essas objeções, né, também, né, que é muito importante, né, objeções, na verdade, são essas questões que o cara coloca, mas você vai fazer em tudo isso que você está cobrando? Sim, amigo, porque a proposta que você mandou, que você me mandou, que você tinha, que era 1/3 do meu preço, né? Ela não cobre nem 1/4 do que eu estou fazendo. Está cobrando 1/3, mas não está entregando 1/4. Olha só que interessante. Então, e vocês sabem que isso acontece, né? Ou o sujeito que parcela em 45 prestações e vai fazer a obra em 6 meses. Fala, meu, faz sentido isso para a gente, né? Então, quer dizer, e vocês têm que saber lidar com essas objeções, descrevê-las, qual é a objeção e como é que vocês vão tratá-las. Porque daí você fica mais tranquilo na hora desse processo de negociação e fechamento, tá? E aí, pessoal, né, é a execução do trabalho. Muitas vezes, né, vocês vão ver funil de vendas com essas 4 etapas, né, ou até mais ou menos, tá? Não tem uma regra, mas elas rodam mais ou menos dentro desse processo aí, tá? Então, dentro do processo do fechamento, após o processo do fechamento, é formalizar, né, a assinatura do contrato, né, perdão, desculpa, seguir, na verdade, a execução depois do fechamento, na verdade, seguir o escopo, pessoal. Muitas vezes, né, a gente percebe que há um descompasso. Fechou e dá uma desviada no escopo. Seria a mesma coisa eu ter fechado com o IPEA algumas questões, um ciclo de palestra e vim aqui começar a falar sobre outro assunto. Aí, fala, pô, meu amigo, você falou que no último evento, né, no quarto evento, para fazer o fechamento, você ia falar sobre gestão comercial e vendas, você está falando sobre sucessão em empresa, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E, gente, na execução do trabalho, eu vou chovendo molhado aqui, vocês sabem melhor que eu, né? Tem que ter registro, tem que ter, sabe, os protocolos, seguir exatamente tudo que foi tratado com o cliente, né? Para não ter esse tipo de descompasso, né? E qual seria o último item, né? Na opinião aqui de vocês, né? Acompanhar a execução e deixando o cliente atualizado. Perfeito, Jofer, é isso aí, né? Estamos dentro do cronograma, né? Tem algum ponto que já temos que avisar o cliente, a red flag que o pessoal chama, né? As entregas, né? Ou pontos de atenção que, de repente, o cliente... Cara, você tem que me entregar uma documentação para eu... Perdão. Para eu dar entrada na prefeitura, ou sei lá onde, você não entrega essa documentação, eu não consigo dar o andamento. Né? Vocês sabem disso que é importante. Muitas vezes o cliente vocês dependem de uma informação do cliente, né? Isso tem que estar muito bem claro no contrato, isso tem que estar muito bem claro nas suas comunicações com ele, nas suas interações com o seu cliente. E o seu padrão de qualidade vai estabelecer quais serão os seus clientes. Sem dúvida, Everson, sem dúvida. Né? Vai limitar, não é que vai limitar, vai, na verdade, direcionar
para quem você vai atender, tá? E por último, né, dentro do funil de vendas aqui, eu coloquei a pesquisa de novo, gente. Né? Eu acho que é importante, depois da execução, a gente sabe, né? Vendeu, vamos medir, vamos colocar isso, não, vamos pôr o termômetro ali e ver como é que tá. Valeu, os caras gostaram, não gostaram, né? Pós-venda ou relacionamento para manter o cliente na base, ouvindo, pois a venda é um processo orgânico, e só quem mantém uma relação constante é que pode manter esse cliente fidelizado. Exatamente isso daí, Denilson. É bem orgânico mesmo, e a gente tem que manter. Por isso que eu falei anteriormente sobre a comunicação do cliente, né? Do cliente não, com o cliente e com o mercado, né? Porque é exatamente isso, para humanizar, para ser um negócio orgânico, né? Não ficar aquela coisa mecanizada, né? E aí, pessoal, aqui a gente tem, na verdade, né? Aqui eu coloquei os dois modelos, um do lado do outro, né? Então, para cada etapa, a gente tem que ter, né? Um protocolo, né, que inclui, né, o que é feito, como é feito, os registros e, se possível, indicadores, quer dizer, quantos segmento tal a gente está atendendo, né, quantos tipos de reclamação nós tivemos, quantos tipos de elogio nós tivemos, né, quantos projetos, quantas visitas nós fizemos, dessas visitas, quantas propostas, vocês entendem? Gerar indicadores de desempenho, né, para que vocês possam, na verdade, né, gerenciar o trabalho que vocês estão fazendo. Bom, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui o link da pesquisa do mestrado. Se vocês quiserem, pesquisa do mestrado, gente, ela leva uns 10 minutos para responder, tá? É uma pesquisa meio longa. Eu vou colocar aqui, se vocês quiserem contribuir, a gente vai precisar mais ou menos, eu vou abusar da estrutura que eu estou aqui, a gente vai precisar, na verdade, de umas 20 pesquisas respondidas completas, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui, esse é o e-mail da diretoria. Esse aqui. Se vocês quiserem, vocês enviam depois uma mensagem para mim, Marcelo, eu quero participar da pesquisa do mestrado, e aí eu envio para vocês também, tá? Mas a pesquisa do mestrado está aqui já para vocês começarem a responder. Vou colocar aqui a pesquisa de satisfação minha, quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam do que foi apresentado hoje, né? A gente não está concluindo ainda, porque eu quero saber de vocês agora qual é a dúvida de vocês. A gente vai entrar agora nas perguntas e respostas, tá? Eu gostaria de saber de vocês quais são as dúvidas e perguntas que vocês têm a respeito disso que foi apresentado. Se ficaram com alguma dúvida, você não falou sobre aquilo, cara, você devia ter falado. Beleza, vamos falar. Eu quero saber de vocês aí se tem alguma dúvida ou questionamento sobre o que foi apresentado. Obrigado, Joffer, pelo feedback. E muito legal também a participação de vocês aí. Bom, pessoal, estamos quase no finalmente aqui, estamos quase nas perguntas e respostas já, hein? Então, ó, já deixei aí já dei a dica da mentoria, está aqui no chat, se vocês quiserem participar do grupo de mentoria. Já dei a dica que o IPEA deixou gravado todo o material nosso, desde o primeiro evento, então está lá para vocês, né, fazerem pesquisa sobre esse material. Priscila está fazendo uma pergunta. Uma melhor forma de apresentação dos serviços é ainda com folhetos ou apresentação via WhatsApp?
vai direto no digital. Lembra que eu falei da proposta, que hoje a gente nem, na verdade, usa mais papel? Nem sei se o WhatsApp... O WhatsApp também... faça de vários métodos. Que vá pelo WhatsApp, que vá pelo um PDF mais robusto, ou pode ser mandar pelo WhatsApp também o teu PDF, entendeu? Né? Além da apresentação presencial, lógico. E aí, lógico, passando esse momento que a gente está vivendo, né? Você leva o teu tablet, o teu notebook e faz uma apresentação na tela ali. Depois você fala, olha, eu vou te enviar depois no teu e-mail, né? Até uma forma ecológica, né? Por favor, fale sobre a apresentação inicial. Qual a apresentação inicial, Joffer? Me dá uma luz sobre o que é essa apresentação inicial. Sobre a proposta, como cobrar retorno do cliente sem ser insistente? Vamos lá, né? Do Alexandre. Cara, eu acho que tem 3 estágios nesse processo, né? Você enviou a proposta, na semana seguinte, você dá um toque para ele, aí sente, se não der resultado, você dá um tempo de mais 15 dias, um mês, você volta a contatar, aí já, então, você falou em uma semana, então depois você falou depois de 30 dias, você já falou com ele em 40 dias 2 vezes, e tenta uma terceira vez depois de um mês, cara, e você vai espaçando esse contato até você colocar no churn, né, que é, essa proposta não rodou mais, né, não vai rodar, né, já perdemos, infelizmente, né. Joffer, de apresentar um produto, deixa eu falar aqui, fale sobre a apresentação inicial de apresentar, o showcase, né, de a gente fazer a apresentação da nossa companhia. Na verdade, é você vender o teu peixe, cara. Quais são os seus diferenciais, o que você entrega, né? Por que eu compraria com você e não compraria com uma outra pessoa, né? Com uma outra empresa? Não é simples, tá? Parece simples, mas não é. Mas literalmente é vender o peixe, né? Mais alguém tem alguma pergunta para compartilhar com a gente? Pessoal, eu fui, tanto o Alexandre, né, quanto o Joffer, eu respondi a pergunta de vocês, ficou claro? Se não ficou, pode falar, a gente volta no assunto, pessoal. Estamos aqui para isso. Não tenham medo de fazer pergunta, não. Desce a ripa, né? Eu vou colocar aqui para vocês o link para que possam baixar a apresentação, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, arquivo. Só um segundo, por favor. Aqui. Nesse link aqui, vocês vão baixar essa apresentação. E aí, gente, eu vou fechar aqui a nossa... né? Se caso alguém tiver mais pergunta, fiquem à vontade, tá, pessoal? Né? Olha o que esse cara coloca, né? Esse autor. A perda de um cliente, churn, não é causado apenas pela competição, mas também pelo fato de as organizações serem negligentes na gestão do sucesso dos clientes com seus produtos. É um pouco do que a gente falou nessa hora aqui com vocês, pessoal. A gente não pode ser negligente, né? A gente perde, né? Quando você começa a estudar mais sobre gestão de clientes, agora sucesso do cliente, né? Na verdade, você perde muito mais cliente. As companhias, na verdade, não vou falar você, mas as companhias perdem muito mais cliente pelo fato de elas negligenciarem a relação com os clientes que elas já têm, do que por outro motivo, do que por insatisfação sabe, é uma questão muito mais, vou até ser, né, eu vou arriscar que é muito mais fácil o sujeito resolver isso internamente, trabalhar isso de uma forma mais consistente,
do que o cara, de repente, comprar um baita de um software de gerenciamento ou alugar um andar inteira naquele prédio todo, naquele edifício todo envidraçado, né, cobertura, nossa companhia agora. Cara, não sei, teu cliente não está olhando isso, meu amigo. Desculpa a sinceridade, né? Então, eu vejo que se a gente tratar, né, de forma séria a relação com o cliente nosso, a gente vai ter muito a ganhar, tá? Pessoal, olha, tô praticamente, agora sim, a gente está concluindo a nossa apresentação. Espero algumas coisas. Espero que vocês tenham se cadastrado no nosso grupo de mentoria. Espero que vocês tenham respondido a minha pesquisa de satisfação. Espero que vocês tenham baixado esse arquivo. E espero que vocês façam parte da nossa pesquisa do mestrado. Ela é meio longa, assim, uns 10 minutinhos, vai. Eu sei que hoje em 10 minutos é tempo pra caramba, mas vale a pena, né? Jofer, é comum você ouvir falar que esse cliente é muito chato. Cara, concordo em gênero, número e grau. Porém, ele é seu cliente. Exatamente isso. Eu ia falar sobre isso, cara. Obrigado por ter lembrado. Excelente comentário. Gente, não tem essa história de... É lógico que às vezes a gente pega, né, um cliente que é mais difícil, ou outro, mas via de regra, minha experiência mostra o seguinte, pessoal. A gente aprende com esses clientes. E muitas vezes, não é que o cara é chato, é que ele está ouvindo e nós não estamos... Ele está falando e a gente não está ouvindo, né? Exatamente, Lígia. É esses caras que, na verdade, extraem da gente o melhor que a gente tem, né? O detalhe mais técnico. Os caras vão ali no... Né? É lógico que sempre tem exceção. Sempre você vai pegar também um sujeito que, ele vai te cansar, beleza. Paciência, pessoal. Faz parte do jogo, né? Mas a experiência mostra o seguinte, que a maioria das vezes, né, o cara é exigente mesmo, paciência. Quem não tem um cliente que é assim, né? Que levante a mão, né? Que coloque número 2 aí, né? Eu nunca peguei um cliente que é exigente demais, né? Todos nós, né? Eu vou colocar aqui, ó. Todos nós temos. Eu vou colocar o número 1 aqui também. Né? Só que não entrou meu número 1 aqui, mas vou colocar aqui só para vocês verem. Pronto. Todos nós temos, né? Então faz parte do jogo isso aí, né? E a gente aprende com isso, né? Não adianta a gente querer, o cliente cordeirinho, cara, esse aí você não vai aprender muita coisa com ele, né? Pessoal, mais algum item que vocês queriam colocar? Podemos... assim do que o cordeirinho. Tem mais clientes assim do que... Sim, exatamente. Principalmente hoje com a competição, né? Cara, todo mundo oferecendo praticamente quase tudo igual, né? O mesmo trabalho. Os caras, o cliente está muito exigente, a gente tem que ficar atento, não dá para brincar. Eu sempre falo para os clientes nossos o seguinte, né, da DM, enquanto nós estamos aqui nos reunindo, tomando decisões, os nossos concorrentes também estão fazendo a mesma coisa. Então, se a gente não fizer bem feito, o vizinho vai fazer. Então, não dá para perder tempo, né? Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, caso vocês não tenham, né? Não, beleza. Então, eu vou dar por concluída a nossa programação, né? Agradecer primeiro ao IPEA pelo convite, pela oportunidade de compartilhar conteúdo relevante com vocês. Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Gostei muito de compartilhar com vocês e também da interação com vocês nos 4 eventos que nós fizemos, tá? Gostaria de agradecer a nossa presidente Lígia por ter tido essa iniciativa e ter convidado a ADM para poder compartilhar com vocês conteúdo relevante.
O IPEA está de parabéns, o trabalho que a Lígia tem feito aí para vocês é ímpar, né? Ela se dedica muito em trazer conteúdo relevante para vocês. Não, Jofer, tá gravado, não perdeu não. Tá tudo gravado lá, depois dá uma googada dentro do próprio YouTube, põe IPEA, vai aparecer lá e esse vídeo vai estar lá também, tá bom? Tem meus dados aqui, né, meus formas de contato, se vocês tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade para me contatar, tá bom? Se cadastrem no grupo de mentoria, respondam a pesquisa de satisfação dessa palestra e se tiver um tempinho a mais, deem sua contribuição para a academia, respondendo a pesquisa do mestrado, que já foi concluído, mas a gente está deixando os dados mais robustos, né? Com profissionais da construção civil, e vocês são os caras, tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite, uma excelente semana a todos aí, né? E espero vê-los em breve, né, com mais conteúdo relevante, de repente no nosso grupo de mentoria lá, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Espero que tenham gostado do evento. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados.